Boa noite. O meu nome é Cláudia, eu sou trabalhadora dessa casa e nós vamos fazer a nossa prece de abertura para o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje. Aproveitemos para agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa e que, ao sairmos dela, possamos sair certos de que o amparo foi dado e que nós podemos ser cada vez mais felizes e melhores. Contando com o apoio da espiritualidade, vamos dar início ao nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. A proposta da noite de hoje é Aprendendo a Conviver, baseado no livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier, lá no capítulo 22. E quando nós pensamos em conviver, nós temos que pensar primeiramente em com quem que nós temos convivido. Se tem sido fácil ou se tem sido talvez um pouco mais dificultoso conviver. Primeiramente, vamos lembrar que nós convivemos conosco, em primeiro lugar, daqueles que nós não temos como fugir, nós convivemos com nós mesmos, convivemos com os nossos familiares, embora algumas vezes nós estejamos longe fisicamente ou nós nos afastemos deles mesmos que estivermos convivendo na mesma casa. Convivemos com colegas, de uma forma geral, com colegas de trabalho, com colegas de estudo. Convivemos com os frequentadores dessa casa, para quem já frequenta a casa, convivemos com os trabalhadores, com aqueles amigos que recorrem a essa casa. Convivemos. Convivemos com a nossa comunidade, com os nossos vizinhos, com pessoal que frequenta o mesmo supermercado que nós, que está na mesma praça que nós vamos tomar o nosso chimarrão, que vamos levar os nossos filhos. E convivemos também, como não podemos deixar de esquecer, com os nossos irmãos que estão do lado de lá, como se diz, com os nossos irmãos do plano maior, ou não. Convivemos com aqueles irmãos que também, muitas vezes, não nos damos conta. Então, o primeiro desafio e o primeiro aprendizado é nós aprendermos a conviver com nós mesmos. Como nós estamos vivendo, convivendo com nós mesmos? Nós estamos nos perdoando, nós estamos identificando aqueles pequenos defeitos que nós temos, porque todos nós, acredito que aqui estão, têm pequenos defeitos. Nós não temos defeitos grandes, né? Então, quando a gente descobre que a gente tem um defeitinho, a gente vai lá e conserta. Porque ele é pequenininho. Então, a gente vai lá e releva que nós estamos, talvez, pisando na bola em algumas situações, nós vamos lá e estamos consertando. É isso que nós estamos fazendo, não é? Estamos nos perdoando porque nós pisamos na bola, porque nós erramos, porque nós brigamos com nós mesmos muitas vezes, outras vezes nós brigamos com Deus, porque Deus não nos concedeu o que nós gostaríamos. Mas eu fiz tanta prece e qual é a tua, Deus, que não me deu o que eu queria? Será que Deus não nos deu o que nós queríamos? Ou apenas nos proporcionou o que nós precisávamos? Bom, então, a primeira reflexão é de como nós estamos convivendo conosco mesmo. Se nós nos amamos, se nós nos abraçamos, se nós temos a coragem de nos olhar no espelho e nos dizer o quanto nós nos amamos. O segundo ponto é a nossa família. Opa, começou a ficar difícil? Está fácil por enquanto, né? Então, nós temos os nossos familiares, aqueles que
dividem a casa conosco, aqueles a quem nós já não estamos mais na casa, os nossos pais, para quem ainda estiverem, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nossos irmãos, as nossas sogras, os nossos sogros, os nossos genros. Como é que nós estamos convivendo com esse pessoal todo? A família, ela é o núcleo primeiro, o núcleo menor, onde nós aprendemos a nos tolerar, a nos perdoar, a nos amar. Porque como é que nós vamos amar essa grande família? E hoje, aqui à tarde, foi falado sobre a família Bezerra de Menezes. Como é que nós vamos amar a família Bezerra de Menezes, a família universal, sem antes amarmos a família, aquela ali, o núcleo menor, aquela que é 2 pessoas, 3, 4, 5, 8, 20. É ali que nós aprendemos. Mas lá na família, de vez em quando, dá umas complicações. De vez em quando, um diz para o outro: ah, eu não gostei do que tu fez. E lavam a roupa suja, e um diz desaforo para o outro, e nem se pedem perdão, porque daqui a pouco já estão abraçados e já estão se beijando e brigando novamente. Muitas famílias são assim. Mas, às vezes, tem um que fica magoado com o que o outro disse. Então, muitas vezes, lá na nossa família, é importante que a gente peça desculpas para aquele outro. Diga o quanto o ama. Faça um agradinho. Porque é ali na família que nós estamos exercitando o amor, a paciência, a compreensão. Mas lá na família, como a gente tem intimidade, nós estamos no nosso território, nós fazemos e acontecemos. Aí a família diz assim: ah, mas lá no Bezerra tu fica sentadinho, quietinho e não diz nada. Fica bem quietinho, lá no Bezerra tu é um santo, né? Aqui em casa tu põe as tuas garrinhas para fora. Às vezes acontece da família nos dizer isso. E aí a gente tem que parar e refletir. Será mesmo que lá no Bezerro eu consigo me controlar e aqui em casa eu ponho todas as feras que eu tenho para fora? Bom, então vamos começar a olhar essa família com mais carinho, com mais amor, porque é lá que eu estou me exercitando. Ai, é tão fácil amar meus irmãos lá do Bezerra. Eles são tão bons, todos. É que a espiritualidade aqui nessa casa nos convida à reflexão, nos convida a baixar um pouquinho, a desligar o celular e a nos olhar. Lá em casa eu estou sempre correndo, eu sempre tenho uma coisa e outra para fazer. Está sempre a TV ligada, o rádio, o computador, o celular. Então, nós temos que aprender a olhar a nossa família com mais carinho, para aprendermos a conviver. Para que a gente possa realmente chegar aqui e descobrir todos os nossos irmãos. Porque Deus é um Pai de todos. Raul Teixeira, através do Espírito Camilo, na verdade, o Espírito Camilo, desculpa. O Espírito Camilo, através do médium Raul Teixeira, ele diz que o grande desafio é viver harmonicamente com alguém que nos seja diferente. E o Camilo continua dizendo assim: o desejo, às vezes, patológico de tentar dominar o outro com a nossa vontade.
na verdade, essa nossa tentativa é um ato de egoísmo. Será que nós estamos tentando impor a nossa vontade para alguém? Ou alguém está tentando impor a sua vontade, o seu gosto para nós? Muitas vezes, essa imposição de gostos e de vontade parece um cuidado, um zelo que nós temos com a pessoa. Mas e será mesmo? Será que Camilo não está certo nos alertando para a nossa questão egoística? De querer que o outro... Não, tu deve botar essa roupa. Cor-de-rosa fica melhor em ti. Esse sapato aqui é mais confortável. Não, corta o cabelo desse jeito. Pinta daquela cor. Faz tal curso. Come tal coisa. Será que nós já tentamos impor para alguém a nossa vontade, a nossa opinião? Ou simplesmente a gente mostrou para o outro, olha, esse aqui talvez ficasse bonito em ti. Quantas vezes que nós viemos para casa espírita e ela nos faz um bem enorme. Eu me sinto bem, eu saio lá do Bezerra flutuando. Vamos lá no Bezerra? E o outro diz, não, eu não estou com vontade. E aí a gente fica insistindo, não, vamos porque lá vai ser bom para ti. Vamos porque lá vai ser bom para ti. Mas lá é que é o bom. Não, eu vou ir lá na outro lugar, lá na outra esquina. Não, lá no Bezerra que é bom para ti. E aí a pessoa vai perdendo a paciência conosco, porque nós insistimos tanto que a pessoa não pode nem ouvir falar em Bezerra de Menezes, ainda mais adentrar aqui dentro, nesta casa. Aí basta nós refletirmos. Afinal, quando nós viemos para cá, nós viemos à força? Alguém nos trouxe puxando pelas orelhas? Arrastando pelo casaco? Ou a espiritualidade que nos fez um convite? E nós viemos. Não importa a maneira como nós chegamos aqui, se nós chegamos rindo ou chorando. Mas nós tivemos a vontade de vir. Quando alguém quer impor, a coisa fica... É como quando as mães oferecem algum alimento para as crianças. Ui, eu não gosto. Primeira coisa. Ui, espinafre. Não quero nem saber de espinafre. Já provou? Não, mas eu não gosto. Quantas coisas que nós já dissemos que não, eu não gosto, e nós nem provamos? Várias. Mas nós, muitas vezes, nesta convivência, nós queremos impor. E aí, quando nós impomos, é porque eu acho que eu sou melhor que o outro. Não, o meu é mais importante. O meu é que é o certo. A minha escolha é a mais acertada de todas. E isso não é respeito pelo outro. É o nosso egoísmo gritando, querendo ditar alguma coisa para alguém. E por que nós fazemos isso? Por que quando alguém não concorda conosco, nós, em vez de dialogarmos, de convivermos, nós já dizemos alguma palavra que fere, que magoa alguém? Por que será que nós fazemos isso? Por que nós usamos da palavra desse jeito? O livro da Esperança, que é o onde fala sobre isso, no capítulo 22, Emmanuel ditou para Chico Xavier o seguinte: a palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. E mais adiante, ele diz que
nós não podemos simplesmente transformar a nossa cabeça num vulcão a espalhar chispas para todos os lados. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós não aceitamos o outro e então o outro tem que ser colocado à nossa vontade sobre os nossos gritos, sobre as nossas palavras mais duras. Porque quando nós nos mostramos aqui ou nas nossas redes sociais, nós somos tudo bonitinho. Nós estamos tudo bonito, sorrindo, felizes, maravilhosos. Não é assim? E a outra convivência, já que nós falamos de rede social, é os grupos de WhatsApp, que agora tem para tudo quanto é lado. Aí, tu entra num grupo de WhatsApp e combina assim: gente, nós nos conhecemos há 40 anos. Não é o meu caso, tá, pessoal? Não conheço ninguém há 40 anos. Nós nos conhecemos há 40 anos, então nós vamos ter o grupo. Mas é assim, é para nós termos notícia, porque um pouco mora no Brasil, em estados diferentes, o outro pouco mora num outro país, num outro país, no outro país. Então, nós vamos ter notícia um do outro. Aí, um membro começa a mandar mensagens todos os dias. Todos os dias, a pessoa manda mensagem. Aposto que não aconteceu isso com vocês. É só assim uma coisa, assim, hipoteticamente, que isso tenha acontecido, porque provavelmente não aconteceu com vocês. E aí a pessoa manda mensagem, e aí ela bombardeia o grupo com mensagens, porque a religião dela é aquela ali, e ela quer que todo mundo siga ela. E aí um determinado membro pede assim: fulana, pelo amor de Deus, nós criamos só para nós saber como é que nós estamos. E aí a pessoa se ofende. Mas eu acredito que não tenha acontecido com vocês. Aí tem um outro grupo de umas senhorinhas assim, bem jovens, que já passaram dos 70. Mas elas dominam o celular melhor que as crianças, eu acho. E mais do que 70 é assim, é o mínimo, né? É daí para mais. E aí elas se mandam mensagens direto, todos os dias. Só que daí, essa semana, surgiu uma mensagem que era fake. E aí deu um rebuliço, porque elas clicam e repassam tudo o que vem nas telas. E aí uma gritou, uma esperta, né? Foi lá e disse: isso aí é fake. Uma que já beira os 90. E aí disse: isso aí é fake, hein? Vocês estão repassando coisas que vocês não sabem se é verdade. Aí umas ficaram braba, porque nós temos que aprender a conviver também nas redes sociais. Umas ficaram braba, e aí uma foi atrás da verdadeira história. Então, às vezes, quando nós estamos convivendo, nós estamos nos expondo para o outro, tentando defender. Olha aqui, ó, vamos fazer o combinado. Semana passada, nós tivemos, como se diz aqui no Rio Grande, o grande clássico do futebol. E aí, como a gente tem mania de grandeza aqui, por essas bandas de cá, né? Nós dizemos que é o clássico de maior rivalidade no futebol. E não é brasileiro, é a nível mundial, porque gaúcho tem que ser grande o negócio, né? O maior churrasco, o maior chimarrão, nós temos que ser top no negócio. E aí era o maior clássico do futebol, que fica todo mundo dizendo: é a paz, é a paz, é a paz. Só que daí tem uns caras que não sabem conversar. Então, assim, o lado de lá, 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 o
É tudo fanático, louco, assim, 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 assim. E o meu lado é o lado bom. Só que o outro diz a mesma coisa também. E isso só por causa do tal do futebol, que as pessoas acabam se ofendendo, se magoando, porque elas resolveram brigar por causa do futebol, porque elas não sabem conviver. Então, elas discutem frente a frente, elas discutem nas redes sociais, e elas acabam arranjando uma briga. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho um daqueles dois ali, que eu gosto de assistir o jogo, e eu torço que eles ganhem. Só que a minha mãe é do time contrário. Então, eu tive que aprender, desde pequena, a respeitar aquele outro lá. Porque era minha mãe, né, que ia fazer. A gente brinca com ela, é claro. E aí ela até diz assim, não, mas hoje, que nós não estamos jogando o mesmo jogo, eu vou torcer por vocês. Então, quando nós estamos em situação contrária ao outro, do que o outro, um é de uma cor e outro é do outro, não quer dizer que a gente seja anti. E nós estamos passando... O pessoal está louco que termine isso, né? Nós estamos passando agora no país por campanha eleitoral. E aí é uma tal de xingamento para lá e para cá. Eu fico impressionada com isso. Porque o pessoal está defendendo ideia de um, ideia do outro, ideia do sem outro. E aí eu pergunto se esses que estão brigando nessa vitalidade, nesse vigor todo, chegou um dia em suas vidas a brigar pelas ideias de Jesus. Sinceramente, será? Será que nós estamos nos empenhando para defender as ideias de Jesus? E não só as ideias dele, mas todos os ensinamentos que ele nos trouxe? Eu acredito que na noite de hoje a gente seja convocado a começar a defender as ideias dele, porque ele já nos deu a dica. E aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, e que por um acaso, ali no quadro não foi colocado o capítulo do qual nós lemos para essa noite, porque ele é para ser lido todo ele. Lido, debatido com nós mesmos e colocado em prática, não para o outro. Porque nós estamos aprendendo a conviver, e se nós quiser aprender a conviver com alguém, com nós mesmos, com Deus e com os nossos irmãos, é através do Evangelho. É ele que tem todas as dicas aqui de como que nós devemos conviver. Porque Jesus nos disse assim, vai lá e te reconcilia com teu inimigo enquanto tu está a caminho. Não espera que o camarada saia na frente e tu fique para trás aqui marcando passo. Vai lá e te reconcilia com ele. Jesus conviveu com os publicanos, com os saduceus. Ele foi na casa de um homem que era chamado um homem de má vida. E falavam mal dele. Mas Jesus acolhia a todos. Ele acolheu a mulher adúltera, que estava lá para ser apedrejada, e ele disse, não, ninguém vai tocar pedra nela aqui. Ninguém vai tocar pedra, porque quem são os que não têm pecado? E aí, um por um, foi largando as pedras. E lá no Zaqueu, ele ficou na casa dele lá, jantou na casa dele, provavelmente. Não sei o que é que o Zaqueu serviu para ele, mas ele serviu o que ele tinha de melhor para ele. Ah, mas como é que tu foi lá, Jesus, na casa daquele homem lá?
Ele foi porque Jesus era todo e é todo amor. E ele estava nos ensinando a conviver, porque ele convivia com todo o tipo de gente. E nós também temos que aprender a conviver com todos. Imagina se nós fosse tudo cor de laranja. Ia ser tudo monocromático. Imagina se todas as flores fossem azuis, ou todas as flores fossem verdes. Não ia ser muito legal, né? O bacana é viver com a diversidade. Cada um de nós tem um rosto. Cada um de nós tem um jeito. E que deve ser respeitado. E foi isso que Jesus nos veio trazer. Ele disse, amai-vos e amai-vos, amai os outros também. Faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem por ti. Mas a gente às vezes não faz. Ah, mas se eu fizer é porque eu quero que o outro faça para mim, porque tá aquela coisinha boa que eu fiz lá para o outro, eu queria que o outro fizesse uma coisinha boa para mim também. Não, não é essa a lição de Jesus. É fazer de todo o nosso coração. Fazer com amor, sem esperar nada. Essa é a lição de Jesus para a nossa convivência. E aqui no Evangelho, nós separamos para vocês, capítulo 13, o item 9, que fala sobre a caridade moral e a caridade material. É Irmã Rosália, o nome do espírito que veio ditar essa mensagem. E ela diz, nós vamos resumir para vocês, que a verdadeira caridade é quando a gente se faz surdo para quando tem alguém dizendo bobagem boca fora para nós. Que é para nós ficarmos calados quando alguma palavra irônica vem na nossa direção. Que é para quando alguém com aquele sorriso amarelo, já viram alguém fazendo sorriso amarelo para vocês? A pessoa, assim, não gosta da gente, mas ela está sorrindo. E aí, para aquele sorriso, é uma prece. Ou é tapar os olhos. Então, essa lição aqui da irmã Rosária, ela diz que não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Porque pegar uma camiseta e umas meias do armário é fácil. Agora, fechar os ouvidos para quando estão nos dizendo uma coisa que nós não gostaríamos de ouvir, ou que nós gostaríamos de revidar, isso é difícil. Mas eu acredito que todos vocês consigam. Porque vocês têm o mestre dos mestres ensinando vocês a conviver. Ele já ensinou. E continua ensinando todos os dias. E se alguém esquece, está escrito no Evangelho. E se alguém esquece, tem áudio do Evangelho também. Se alguém tem dificuldade para ler. Então, caros amigos, queridos irmãos, que nós possamos conviver com as diferenças e vamos orar por todos aqueles que estão se debatendo, se confrontando por questões tão pequenas. Vamos fazer a nossa prece. Agradecendo o amparo, o carinho e as bênçãos que Bezerra de Menezes distribui para cada um de nós.
que estejamos certos do amor de Deus por cada um dos seus filhos. E que a paz possa cada vez mais estar presente nos nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas ações. Que assim seja.